Eu vejo um monte de pessoas falando muito mal de coach por aí, sem terem a mínima ideia de como que funciona um processo de coach, quão transformador é. E nem sabe que é uma prática profissional de muitos anos, talvez até bem antes de Jesus Cristo. E aqui no Brasil, na verdade, é uma profissão muito banalizada, né? O que não é tão difícil de acontecer, porque tudo aqui vira meme, tudo vira piada. Mas o coach de verdade, o coach profissional, tá? Não esses que se auto-intitulam coaches, que são picaretas, desculpa até a expressão, mas eu estou falando de profissionais de verdade. Esses ajudam pessoas a identificarem o estado atual de vida delas, gerando consciência real da qualidade de vida que elas têm levado. Não só em uma área, mas em todas as áreas, em relacionamento espiritual, com seus filhos, com finanças, na ajuda ao próximo. Então, o coach ele ajuda essas pessoas a traçar um plano de ação para elas chegarem aonde elas tanto querem. Só que o coach, ele não dedica o tempo dele de trabalho para orar por alguém, para preparar uma palavra bíblica ou alguma visitação, né? Os quais eu acredito isso são ferramentas tremendas que são voltadas para a religião. O coach ele utiliza ferramentas com bases científicas por meio da razão e da emoção, que geram consciência na vida das pessoas e elas mesmas, com o auxílio do coach, obviamente, elas traçam suas metas, objetivos para cada área da vida delas, inclusive também a espiritual. Bom, nesse sentido, eu gostaria de pontuar algumas questões aqui que são bem interessantes, são bem reais, são questões que eu tenho visto na vida de algumas pessoas, principalmente nas que estão dentro das igrejas, ok? Aliás, esse é o contexto que eu vivo também, eu vivo desde bebê. Bom, algumas igrejas elas sentem dificuldades gigantes de ajudar os membros da igreja a terem inteligência emocional para lidar com as circunstâncias da vida, as circunstâncias normais que elas vivem. E o que é inteligência emocional? É simples, é a capacidade que o indivíduo tem de identificar e lidar com as suas emoções e sentimentos, mas também com os das pessoas. Por exemplo, é o caso da pessoa que consegue terminar toda a sua tarefa do dia, atingindo todas as suas metas, mesmo que ela esteja muito triste, mesmo que ela esteja ansiosa por conta de um longo dia de trabalho. É o pai que quando vê o filho derrubar algo na mesa de jantar, ele não explode. É o pai que controla a intensidade das suas emoções. Ou seja, inteligência emocional é uma habilidade que permite que as pessoas gerenciem melhor os seus sentimentos e a forma como que elas vão agir e reagir diante das circunstâncias baseadas nesses sentimentos. Então, olha só, eu vou dar um exemplo real que eu vivi durante uma época e o quanto que eu senti falta dessa orientação. Durante uns meses, eu e a minha esposa, nós passamos muita dificuldade financeira quando nós morávamos no Rio de Janeiro. E com isso, nós fomos ajudados durante um tempo com cesta básica pela nossa igreja. Foi um período muito bacana da parte deles. Nos ajudaram durante muitos meses. Só que nós nos acostumamos com a cesta básica. Isso foi uma bênção de alguma forma para a gente. No entanto, depois de um tempo, a igreja teve que cortar esse auxílio. E a gente ficou muito preocupado. Ficamos ansiosos, a gente não sabia como que a gente iria fazer para suprir aquela necessidade nossa. Eu perdi o sono, eu ficava preocupado como que eu teria comida em casa. Eu tinha na época 3 filhos, aliás, tem até hoje. Na época eu tinha graduação, tinha inglês fluente. E e o que a igreja pôde fazer por mim? Orar. Oraram por mim e tá tudo certo. Só que além de eu ser um profissional com potencial tremendo, eu não tinha a mínima ideia de como que eu poderia fazer para potencializar minhas habilidades e minhas competências socioemocionais. Simplesmente porque eu entendi que eu deveria buscar uma resposta em Deus. Eu assumo toda e qualquer responsabilidade dos resultados da minha vida no passado. No entanto, se eu tivesse um conhecimento naquela época sobre inteligência emocional, conhecimento que eu tenho hoje,
eu já teria tido resultados muito melhores há anos atrás. Olha só, Jesus ensinou inteligência emocional para os seus discípulos. Sobre como lidar com os desafios da época. Existiam vários. Eles dependiam do governo romano. Tinha corrupção pra caramba. Muita fome, prostituição, religiosidade, então era absurda. O apóstolo Paulo, com os outros apóstolos, eles continuaram essa missão de Jesus, sabe? Ensinando que viver no Espírito era viver também com inteligência emocional. Mas algumas igrejas hoje, elas não veem a inteligência emocional como algo tão importante assim para as pessoas. Elas acreditam que orar, ir ao culto, estar envolvido em algum grupo de célula, já é o suficiente, isso é ótimo já. Só que com isso, elas não sabem que acabam criando pessoas dependentes, espirituais e emocionais. E muitas vezes, pessoas até sem responsabilidade própria. Eu, sinceramente, eu não consigo entender até quando a igreja brasileira, de um modo geral, vai continuar brigando com um coach profissional. É fato que existem muitos coaches por aí, sem formação, sem caráter, sem conhecimento, sem ética por aí. Assim como também tem muitos profissionais de várias áreas que também têm representantes maus. No entanto, se os cristãos, se os pastores entendessem o quanto as ferramentas que o coach utiliza, e que são ferramentas com bases científicas, ferramentas que utilizam da razão, nosso lado esquerdo, e da emoção, nosso lado direito. Se essas pessoas entendessem o quanto essas ferramentas podem ajudar as pessoas a saírem da zona de conforto, a terem um plano real e inteligente para viverem uma vida muito melhor, para terem condições emocionais, inclusive de lidarem umas com as outras, nas reuniões de liderança, nas assembleias que existem por aí, nos concílios de igreja. Se elas entendessem que não somente a igreja, sabe, seria um lugar muito melhor, mas a sociedade em volta seria totalmente transformada. Eu já vi pessoas saírem no tapa em uma reunião de igreja. Já vi um monte de xingamento e ameaça de morte até, inclusive. Agora, imagina uma igreja que acreditasse mais no trabalho dos psicólogos para ajudar a resolver os problemas do passado, de personalidade, e com coaches para ajudar essas pessoas a criarem um plano de ação com inteligência emocional, para saírem da zona de conforto, para conquistar esses objetivos e terem uma vida muito melhor no ambiente que elas vivem. Imagina isso. Imagina um lugar religioso, né? Um ambiente espiritual, onde as pessoas se sentem responsáveis, se sentem motivadas a viverem a sua vida e ajudar a vida de muitas outras pessoas, sem ficar esperando somente a vontade de Deus ser feita. Imagine um lugar onde as pessoas assumem as rédeas da vida delas, sem ficar dependendo e esperando pela visita do pastor. Ou então, pessoas que gostam de frequentar um gabinete pastoral só para tomar uma decisão. E como seria, digo para vocês agora, pastores que estão assistindo esse vídeo, se vocês tivessem um profissional que iria juntar forças com você para que as pessoas na comunidade que vocês estão servindo vivessem uma vida melhor, sem vitimização ou dependência. Imagina isso. Trazendo para um outro braço dentro dessa reflexão aqui, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Quantos de vocês já participaram de classe de escola bíblica, escola dominical, onde se fala sobre empreendedorismo e carreira? Quantos já participaram de um culto onde a pregação falasse sobre um plano de desenvolvimento individual e coletivo para você sair da sua zona de conforto, algo prático? Israel, na igreja nós só tratamos do espiritual. Sério? Jesus só falou de espiritual, tem certeza? Jesus falou e tratou sobre casamento, relacionamento entre pessoas, finanças, profissão, filhos, serviço, ecossistema. Jesus foi o maior coach que essa terra já conheceu. E sabe por que tem tanta gente sofrendo emocionalmente na igreja, com famílias disfuncionais por aí?
porque elas acharam que resolvendo o espiritual já resolveria tudo. E assim tem sido por muitos anos. Só que daí Deus começa a levantar uns coaches, não esses falsos que existem por aí, que sempre vão se aproveitar, mas aqueles que têm o coração em Deus, que amam ajudar pessoas a terem consciência de vida, a viverem uma vida com propósitos reais, com metas, com objetivos em todas as áreas da vida. Mas esses coaches simplesmente são criticados direto e a igreja prefere separar. Eu gostaria de encerrar essa reflexão com uma pergunta aqui. E se ao invés de criticar todos esses profissionais, nós pudéssemos juntar forças para ajudar pessoas de verdade, para que elas possam desfrutar de uma vida plena em todas as áreas da vida delas, até o dia que finalmente elas vão estar junto com o Pai, junto com o Senhor. E eu termino com uma pergunta da grande autora Joyce Meyer. Você pode estar em sua jornada para o céu, mas será que você está desfrutando dessa viagem? Meu nome é Israel Kelly, eu sou filho amado de Deus, sou casado, pai de 3 filhos. Por formação, eu sou coach integral sistêmico pela maior instituição do mundo hoje, que é a Febracis. Sou psicoterapeuta, administrador, músico e teólogo. Bem-vindo, bem-vinda a esse canal e eu espero de coração poder ser uma bênção na sua vida. Um grande abraço.